A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de começar o vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito ao nosso canal, que se inscreva, ative as notificações, deixe teu gostei, teu comentário, compartilhe com todos os seus amigos, que assim você ajuda o nosso trabalho a crescer ainda mais. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, onde o tema é bastante forte e importante. Motim em família. Essa lição está sendo abençoadora para os nossos dias com temas relacionados à família. É o tema que diz sobre todo o trimestre, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, ao que diz respeito aos relacionamentos em família. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 5. Localize aí na sua lição, motim em família. Texto áudio da lição está em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. A verdade prática nos diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa leitura bíblica que é feita em classe está no livro de Números, capítulo de número 11, versículos de 1 a 7, e Números, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Números capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois, chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois, ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Dentro da lição, nós temos 3 pontos onde nós iremos abordar todo o conteúdo da lição. Primeiro ponto, a influência negativa da murmuração. Segundo ponto, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E no terceiro ponto, Moisés, um homem manso e humilde. Que Deus venha abençoar a exposição da sua palavra e do conteúdo da lição nesta aula. Nessa lição, irmãos, nós vamos estudar a respeito de um motim formado por Arão e Miriam contra a liderança de Moisés. Nós bem sabemos que Deus chamou Moisés quando ele fugiu do Egito para libertar o seu povo e levá-los até a terra prometida. Então, esse chamado foi de Deus para Moisés. Quando Moisés fala a Deus: Senhor, eu sou pesado nas palavras, eu não consigo falar. Deus diz: chama Arão, teu irmão, porque ele será a tua voz. Então,
nós vemos que o chamado de Deus é especificamente para Moisés. E o motivo desse motim que foi feito entre Arão e Miriam está no fato de que eles eram irmãos. E a presente lição que nós vamos estudar vai nos exortar a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas que estão na família, que contribui para uma desarmonia no lar familiar. E aí nós vamos aprender que é prudente evitar contendas dentro do seio da família para que a paz e a harmonia reine no ambiente dos santos. Primeiro ponto, a influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se à desobediência, a uma reação negativa a regras estabelecidas num grupo social. É assim que se começa o motim. Lá no capítulo de número 11, nós começamos a ver que o motim começa através disso. Nos capítulos 11 e 12, nós vamos ver que há um ciclo ali de murmurações e contendas que vão acontecendo dentro daquele ciclo, e essas murmurações e contendas culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Os próprios irmãos de Moisés estavam também juntos nesta rebelião, nesse motim contra a liderança do seu irmão Moisés. E aí nós vamos ver dentro dessa lição, nos 3 pontos a seguir, as queixas que remontam à rebelião na família do legislador Moisés. A primeira queixa: Israel havia saído da região do Sinai, uma terra que era próspera, uma terra que estava tendo ali uma relativa fertilidade, tinha água, a terra produzia, era bom para os gados que eles tinham, que vinham trazido do Egito, era bons para a produção de grãos e havia água ali em certa abundância. De repente, depois de terem andado para essa terra de fertilidade, Moisés tira e sai daquele ambiente, saíram do ambiente do Sinai, e aí os israelitas se deparam com um deserto inóspito, uma região seca, e eles começaram a reclamar com Moisés por que havia tirado eles daquele lugar e tinham levado para esse deserto inóspito para morrer. Ora, eles começaram a reclamar com Moisés porque eles estavam naquele lugar, quando eles poderiam ter ficado no Egito. Você consegue perceber, dentro desse contexto, desse primeiro ponto, que, primeiro, o povo que havia sido ajudado por Deus ainda não havia aprendido nada de Deus. Quais são os milagres que Deus provou, não só para os egípcios, mas para a própria Israel, que ele estava com o povo? Primeiro, para o povo sair do Egito, Deus enviou 10 pragas no Egito. Segundo, durante a peregrinação no deserto, você vai observar que para eles passarem e peregrinarem para o deserto, precisava atravessar o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse a pés enxutos. Na peregrinação, no sol escaldante, Deus enviava uma coluna de nuvem que soprava uma brisa suave. Durante a noite fria, congelante, Deus enviava uma coluna de fogo. E o povo agora está reclamando com Moisés porque saiu de um lugar e foi para um deserto inóspito que era melhor ter ficado no Egito. Eles se esqueceram que no Egito eles eram escravos, que no Egito o chicote nas costas, que dilacerava as costas dos homens, não era dura, o trabalho não era espinhoso, não era ruim comer o pão amassado de Faraó. Mas eles estão no deserto e eles começam a reclamar com Moisés. E aí fica, cadê as experiências onde Deus havia trabalhado, havia feito todos esses fatos que eu acabei de citar? Eles esqueceram que Deus, o Deus que estavam guiando eles no deserto, poderia fazer uma terra mais fértil do que qualquer lugar do mundo. Então, às vezes, irmãos, as murmurações fazem com que a gente se esqueça das boas obras e do potencial que Deus tem para realizar nas nossas vidas. A murmuração faz com que a gente fique cego. Aquela murmuração
não somente entristeceu o coração de Moisés, mas Deus também ficou entristecido, porque Deus havia libertado o povo, havia operado grandes maravilhas entre o povo, e mesmo assim o povo não reconheceu e começou a murmurar. O que aconteceu foi que Deus operou naquele cenário um juízo de fogo. Deus enviou fogo do céu e destruiu um grupo de israelitas que viviam reclamando e murmurando o tempo todo. Irmãos, a murmuração, ela é terrível. A murmuração é também uma obra da carne. Deus operou naquele dia um juízo de fogo, e aquele lugar ficou chamado de Taberá, que significa queimar. A segunda queixa que foi feita pelos filhos de Israel, após eles terem experimentado o juízo do fogo, que nós acabamos de falar, ao invés do povo se humilhar diante das potentes mãos de Deus, o povo começou a reclamar agora porque só tem maná. Não, todo dia Deus só anda maná, 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 maná. No Egito a gente tinha pepinos, tinha cebola, tinha pimentões, mas esqueceram que lá no Egito eram escravos, que lá no Egito tinham esse alimento, mas eles tinham todas as privações, eram escravos, não tinham liberdade, trabalhavam debaixo de porrada. A murmuração faz esquecer os milagres que Deus operou. Quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus transformou a água amarga em doce e outros milagres, a murmuração nos faz esquecer as coisas boas vivenciadas com Deus. Então, irmãos, vamos nos afastar da murmuração, porque a murmuração tem sido um impedimento, foi um impedimento para que Israel vivesse as coisas boas de Deus. A murmuração fez com que a peregrinação de Israel de 40 dias se tornasse 40 anos. A peregrinação seria curta, mas se tornou grande por causa que eles murmuraram. E hoje, a murmuração ainda tem sido um empecilho para que a obra de Deus cresça. Não existem pessoas que ajudem, existem pessoas que murmuram. E a murmuração faz com que as obras de Deus sejam esquecidas do meio do seu povo. Terceira queixa, quarto ponto. No capítulo 11 temos a rebelião de Arão e Miriam contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. É entre família, entre irmãos. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a Cuxita, porque essa mulher vinha da descendência de Caim, então não havia ali uma aceitação referente a isso, porque ela não era uma mulher hebreia. E por causa disso, teve muita resistência a essa aceitação, pois esse povo era considerado um povo vil e desprezível. Essa murmuração ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés. Então, Arão e Miriam eram mais velhos que Moisés, então eles achavam que por eles ser mais velhos, eles deveriam também estar na liderança, ou até ser mais líder do que Moisés, porque eles tinham maior idade. Miriam e Arão queriam ter protagonismo na liderança de Israel, assim como Moisés. Aí nós entendemos que a inveja na família é algo muito perigoso. Então, olha só, da forma com que eles estavam motivados. Em primeiro lugar, eles começaram a ver características de Moisés para desabonar ou tirar ali, colocar em descrédito a liderança de Moisés. Eles começaram a ver características na vida de Moisés e queriam ali rebaixar, descredibilizar a liderança de Moisés. Primeiro, você é casado com uma mulher cuxita, essa mulher vem da linhagem de Caim, então você já está errado, porque ela não é uma hebreia, esse povo é desprezível. Aí, segundamente, pegou outra característica. Olha só, nós somos mais velhos que você, então nós temos que dominar, nós temos que reinar, nós temos que liderar. Mas o quesito de liderança está nas características? Influencia se ele era casado, influencia se ele era mais novo do que os seus irmãos? O caso da liderança de Moisés está prontamente exemplificado no dia que Deus o chamou e disse: volte para o Egito,
você vai libertar o meu povo e vai conduzir ele até a terra prometida. Acabou, é o que Deus disse. E o que procede da boca de Deus é lei, é regra. Então, eles quiseram tirar os créditos da liderança de Moisés, colocando coisas que desabonassem a liderança de Moisés, como foi o fato do casamento dele, como é o caso de ser mais novo do que Arão e Miriam, no caso Moisés era o caçula entre os irmãos. E isso não poderia ocorrer porque nesse ambiente já estava se demonstrando que havia inveja na família de Moisés por parte dos seus irmãos, e a inveja é um sentimento muito perigoso. Segundo ponto, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel deveria ser compartilhada com eles. Então, eles queriam um compartilhamento da liderança de Moisés. Miriam era uma profetisa e Arão era um sumo sacerdote conforme Deus havia instituído. Por isso, por ter esses cargos, eles acharam que tinham a mesma autoridade que Moisés. Sabia que, às vezes, a gente não pode dar muito poder às pessoas porque elas se revelam nessa característica? Você dá uma posição à pessoa e ela já acha que ela tem a mesma autoridade que você. E não é assim. Não é assim. São pessoas que não têm capacidade de estar em algumas posições que estão. O pastor, às vezes, tem problema em levantar um obreiro porque levanta ele como um diácono, ele já se sente um presbítero. Levanta ele como presbítero, ele já se sente um pastor e já acha que ele tem um papel na liderança da igreja. Tem pessoas que não podem estar num cargo de questão porque elas acham que estando num cargo de questão vão ter a mesma autoridade daquela pessoa que a chamou para aquele lugar, para aquele ambiente. E não é assim. Era esse sentimento que havia dentro deles. Eles achavam que poderiam ter a mesma autoridade que Moisés, que era irmão mais novo. A liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. O papel deles era de cooperação e não de liderança. Então eles questionaram, e esse questionamento que eles fizeram demonstra muita coisa. Olha o que eles disseram. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também a nós? Colocando em descrédito a liderança de Moisés. Aí nós podemos ver que havia uma inveja instalada no coração de Miriam e Arão, levando um sentimento corrosivo. E importante é que este sentimento transpareceu aos filhos de Israel. Porque lá no capítulo de número 22, nós veremos que há uma rebelião e um motim contra a chamada de Arão como sacerdote. Tudo que Arão fez aqui com Miriam, no capítulo de número 22, ele sentiu que os filhos de Israel estavam questionando a respeito do chamado de Arão. Foi quando Moisés promoveu aquele fato da vara de Arão florescer. Então observe que aquilo que o homem planta, ele vai colher ao longo do tempo. E isso influenciou os filhos de Israel que começaram também a discordar da liderança de Arão, lá no capítulo de número 22. Tudo isso contra o irmão. E esse mesmo sentimento é perigoso no dia de hoje. Quando a inveja está instalada no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Estudamos na lição passada e falamos que a inveja é uma obra da carne. E que a inveja, ela começa com a porta no egoísmo. E isso é um sentimento perigoso dentro da família, no centro da família, isso é muito perigoso. Porque é uma guerra instalada dentro da família, porque um não reconhece a autoridade de outro, não reconhece o chamado de outro. E sabemos que a inveja faz com que nós venhamos nos cegar para os propósitos de Deus na nossa vida. Segundo, o motim familiar promove desabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder ciúme contra o seu próprio irmão. Ou seja, no ambiente familiar onde deveria ter união, há uma desavença entre dois irmãos porque querem o título de Moisés. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. O povo se identificou com esse motim feito entre os irmãos e aderiu à causa. Então,
tenhamos cuidado, porque isso pode influenciar outras pessoas a querer questionar e a murmurar e a também se levantar com a rebelião contra uma determinada liderança. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então, precisamos ter essa característica de um respeitar o outro, ter um amor e um respeito mútuo entre outros. Então, podemos observar aqui que há um problema muito grande porque isso começou a influenciar Israel. Israel já era murmurador e acharam que eles também tinham liberdade para questionar a autoridade de Moisés. E é um problema muito grande. Ponto 3. Moisés, um homem manso e humilde. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso. Moisés não revidou os ataques e as atitudes dos irmãos. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. E mais à frente, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. As atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Então, Moisés era um homem manso, era um homem humilde. Moisés não agiu com impulso no momento que ele se viu nessa situação. Para o mundo, ser manso e ser um pacificador pode ser demonstração de fraqueza e covardia, mas não. No ensinamento bíblico, isso exemplifica a capacidade de exercer controle, autocontrole e domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve serenidade para agir com firmeza sem deixar se arrebatar pela ira. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. Então, precisamos de ter mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. Pacificador é fruto do Espírito. Do outro lado, na família de Moisés, nós temos murmurações e inveja. Do lado de Moisés, nós temos boas aventuranças, manso e pacificador. Precisamos orar para que isso esteja dentro da nossa família, porque isso são qualidades indispensáveis para que a família esteja equilibrada. O equilíbrio é o fator norteador de toda a família. Então precisamos desse equilíbrio. Segundo, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança. Houve um momento na vida de Moisés que o peso da liderança estava deixando enfadado, cansado. Eram muitas demandas, muitas coisas para resolver, muitas solicitações, muitas desavenças. E aí o Senhor ajudou a Moisés, porque Moisés já estava sem ânimo, ele estava perdendo o ânimo de carregar esse povo até a terra prometida. Aí o Senhor ordenou que ele separasse 70 anciões, príncipes da casa de Israel. E quando Moisés prepara esses 70 anciões vão cuidar das questões do povo e as questões mais sérias que necessitariam da atitude de Moisés resolveria, mas esses 70 anciões ficariam responsáveis por gerenciar os problemas e resolver esses problemas dentro de Israel. E aí a Bíblia diz que ele separou esses 70 anciões e esses 70 anciões receberam o Espírito do Senhor, a qual estava na vida de Moisés, receberam desse Espírito que estava na vida de Moisés, e esses 70 anciões começam a profetizar, eles aconselham, eles profetizam, eles direcionam o povo e ajudam Moisés, cooperam Moisés na questão do ensino ao povo. Este episódio remonta o contexto da rebelião que foi feita dos irmãos contra Moisés. Aí nós precisamos ver que há sim uma bênção nesse contexto, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão.
que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo no ambiente da família, para que todas esses frutos, essas raízes de obras da carne sejam anuladas pelo poder do Espírito. Terceiro, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram juntamente convocados com Moisés para fora da tenda. E aí, quando eles são convocados para fora da tenda, o Senhor se revela, o Senhor fala, descendo numa coluna de nuvem, eles falam aos filhos de Israel e fala na presença de Arão e Miriam, falando que Deus com Moisés falava diferente deles. Quando Deus falava com Moisés, falava diferente da forma com que falava com eles. Ele diz: com Moisés, meu servo, eu falo face a face, revelando que havia uma intimidade maior com Moisés. E Deus não falava com Moisés com figura, mas falava com Moisés face a face. E aí, por causa desse pecado grave de Miriam contra a liderança de Moisés, em instigar o seu irmão, o Senhor puniu ela com uma lepra e ela teve que ficar 7 dias fora do arraial de Israel por causa do seu pecado. Aí nós vemos que o texto quer mostrar para nós que o motim no centro da família tem consequências trágicas. E aí nós precisamos orar e pedir sabedoria a Deus para nos direcionar para como devemos agir com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, em toda a família em modo geral, para que possamos evitar falsas acusações, para que possamos evitar palavras atravessadas, indiretas, que na verdade são mais diretas do que indiretas, e a destruição da reputação dos nossos familiares. Esse não é o comportamento de uma família que transparece a glória de Deus e mostra que ela está produzindo o fruto do Espírito. Não, não é essa característica. A vontade de Deus para o ambiente da família é que haja paz, harmonia e que essa família cristã esteja sob a direção do Espírito Santo, que opera em nós o aprimoramento do nosso caráter para com Deus, como diz a sua palavra. Então, que nessa lição nós possamos aprender que um motim, ela leva às consequências drásticas, e que esse motim feito por Miriam e Arão tinham fundamentação na sua inveja referente à graça e autoridade que não haviam sido dadas a ele, mas que haviam sido dadas a Moisés. E essas atitudes produzem consequências muito drásticas na família que precisam ser evitadas de forma rápida, porque esses males têm consumido a família e Deus não quer que a família cristã, a nossa família, seja desentregada por essas atitudes, mas que nossa família seja um palco onde a glória de Deus reina. E essa deve ser a nossa oração, nossa busca e nosso desejo em praticar as boas obras que a palavra de Deus nos orienta. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que a lição tenha sido muito abençoadora para a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e nós nos vemos na próxima aula.